Olá, pessoal. Eu me chamo Sara Efigênia, sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba e vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização de filmes ureazil polietileno e ureazil polióxido de propileno carregados com acetato de dexametasona. Bem, os materiais híbridos do tipo PEO e o PPO, eles vão ter uma matriz mais versátil que vai ser conferida justamente pela estrutura desses materiais híbridos possuírem uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção orgânica ela vai promover propriedades físico-químicas como a óptica, a elétrica e a reatividade. E a inorgânica ela vai levar a uma estabilidade térmica, resistência mecânica e vai permitir a modulação do índice de reatividade, além de favorecer também as propriedades reológicas do material. Na literatura, é possível encontrar correlações com o uso desses materiais híbridos em alguns insumos farmacêuticos ativos que vão levar a um aumento do tempo de liberação do fármaco, podendo levar a uma liberação modificada desses insumos. O acetato de dexametasona, ele faz parte dos grupos dos glicocorticoides que vão ser utilizados no tratamento de doenças reumáticas, imunológicas, e na literatura a gente também consegue encontrar alguns estudos que correlacionam o uso da dexametasona no combate ao COVID-19. Esse fármaco ele vai atingir a concentração plasmática após 7 a 9 horas de administração e apresenta efeitos colaterais sistêmicos bastante graves, como distúrbios musculoesqueléticos, formação de úlceras, hemorragias, retardo na cicatrização, entre outros. Portanto, nesse trabalho, o objetivo é melhorar essas propriedades a partir do desenvolvimento de filmes de UPPO e UPEO para obter informações sobre a conformação de redes dos filmes e sua incorporação e sua modificação com a incorporação da dexametasona, do acetato de dexametasona. Inicialmente, foi obtido um precursor no preparo desses materiais híbridos a partir da mistura de um alcóxido modificado com um polímero modificado na presença de etanol por 24 horas em 80 graus Celsius. E ao final, né, desse sistema, foi levado o etanol para a rotaevaporação, essa mistura para a rotaevaporação, onde o etanol ele foi eliminado com a formação do precursor, o precursor ele foi pesado na quantidade de 0,75 miligramas para os dois materiais híbridos e os outros constituintes eles foram adicionados sob agitação, onde nos materiais que continham a dexametasona ela foi adicionada na proporção de 3% em relação à quantidade de precursor utilizada. Por fim, os filmes obtidos eles foram acondicionados e armazenados em dessecador. Nos testes de dissolução, foi obtido o perfil de liberação da droga com a imersão desses filmes em 900 ml de tampão fosfato com pH de 7,2, sob agitação, né, a de 50 RPM e temperatura de 37 graus Celsius aproximadamente. Em intervalos pré-determinados, foram coletados 5 ml de alíquoto desse meio, que foi filtrado e levado para um espectrofotômetro UV-Vis na absorbância de 241 nanômetros. As medidas de Sachs elas foram realizadas na linha de luz NCD, registrando a imagem da intensidade de espalhamento em função do módulo do vetor de espalhamento, no detector de 2D Pilatus 300K com amostragem de 910,9 milímetros. O FTIR ele vai promover a evidência de presença de grupos funcionais na estrutura da substância da amostra testada. Nesse caso, foi utilizada uma faixa de 4.000 a 650 centímetros a menos 1, sob uma resolução de 4 centímetros a menos 1, utilizando o método de ATR. O DRX ele vai permitir identificar e quantificar diferentes fases presentes nessa amostra, e nesse caso foi coletado com o ângulo 2 tetra, com o ângulo inicial de 1 grau e final de 50 graus,
sob velocidade de varredura 0,01 grau por minuto. O teste de dissolução, a gente obteve que o PEU ele teve uma liberação mais rápida que os PPO, e isso pode ser devido ao PEU, material híbrido do tipo PEU, ser mais hidrofílico. Portanto, a dexametasona ela consegue mais facilmente ser difundida no meio, e assim, pelo entumecimento desse filme, ela consegue ser liberada mais rapidamente do que o que acontece no PPO. Como a gente pode observar nesse gráfico, os filmes de UPO, eles apresentaram cerca de 60% de liberação após 20 horas do teste de dissolução. E pelo comportamento demonstrado, comparando os tipos de modelos de liberação, a gente tem que o modelo que ele mais se assemelha é o do tipo PEPAS. Com isso, a gente pode aplicar nessa equação demonstrada nesse slide, onde o N foi igual a 0,4574. Com esse resultado, a gente pode correlacionar o tipo de transporte com um transporte anômalo. O PPO, ele teve uma liberação de 3% após 40 horas do estudo de teste de dissolução. Comparando, o teste de dissolução com os modelos, a gente pode correlacionar com o modelo do tipo Weibull, que é um modelo empírico, porém a gente pode utilizar a fórmula descrita aqui nesse slide para correlacionar com esse teste. Com isso, a gente obteve que B foi igual a 0,7409, e assim a gente pode obter que a liberação ela ocorreu majoritariamente por difusão de Fickman. O FTIR dos materiais híbridos, aqui demonstrado do tipo PEU, a gente pode observar que aproximadamente 2.900 a gente tem bandas que sugerem a presença de ligação CH2, que está bastante presente na estrutura química desses materiais, como a gente pode observar aqui na representação gráfica da estrutura química do material híbrido. Nessas outras bandas que estão destacadas aqui nesse gráfico, a gente pode observar que em aproximadamente 1546, a gente tem bandas que no UPEU e no UPEU DMA, que são as linhas azuis para o UPEU e a linha vermelha para o híbrido contendo o DMA. Aqui na linha preta a gente tem a corrida correspondente ao DMA livre, o DMA em pó. Na linha vermelha e na linha azul, a gente pode correlacionar essas bandas à presença de grupamentos amida, do UPEU, e quando tem a presença do DMA, a gente correlaciona também as ligações carbono duplo oxigênio. No PPO, a gente também observa essa banda em aproximadamente 2.900. Só que nesse caso, a gente tem uma diminuição dessa banda na linha vermelha, que também é o material híbrido mais o DMA. O material híbrido isolado também está na linha azul, e a linha em preto a gente pode observar o DMA isolado. Aqui a gente pode observar essa diminuição em relação ao PPO isolado, que a gente pode correlacionar uma modificação na estrutura com a incorporação do DMA. Aqui a gente também pode observar em aproximadamente 1546 bandas que são correlacionadas à presença de amida e também à ligação carbono duplo oxigênio presente no DMA. Nos resultados obtidos de Sachs, a gente pode observar aqui que as bandas elas vão corresponder com os resultados do FTIR que a gente acabou de observar, e esses picos eles vão evidenciar uma correlação espacial entre os nós de siloxano que estão aqui destacados nas estruturas químicas dos materiais híbridos, que são justamente a presença de silício com ligação com oxigênio ou hidroxilas. Aqui a gente pode observar que o pico máximo foi em 2,5 nanômetros nos materiais híbridos livres, e a gente tem essa equação de Scherrer, onde o LC vai ser a distribuição espacial dos nós, e o delta Q vai ser a largura total da metade do máximo do pico. E aqui, a partir da aplicação desse cálculo, a gente obteve que o LC foi de 9 e 12,5 nos filmes do PPO, do PEU e do PPO, respectivamente. E com isso, a gente considerou que a incorporação de DMA não altera significativamente
essa distância. Nas corridas de DRX, os filmes de ambos os materiais híbridos, como a gente pode observar, e também foi observado na incorporação do DMA no PEU, que a gente tem um pico amplo, característico de materiais amorfos, com máximas de 21,6 graus e 21,4 graus aproximadamente para os materiais híbridos do tipo PEU e o PPO. Observando aqui o PPO mais DMA e o DMA, a gente pode observar que tem um pico em 16 graus, que sugere a presença de cristalinidade, né? Esse pico ele vai ser aumentado no material carreado, que pode ser correlacionado por coincidir com a reflexão da forma monoidratada do DMA. Em 14 graus, a gente vai ver um pico que pode ser correspondente à variedade anidra de DMA. No DRX, também aqui do PPO-DMA, a gente tem aqui 25,5 graus, um pico que vai condizer com a reflexão da estrutura ortorrômbica do PPO cristalino, e DMA vai reforçar a cristalinidade, por isso que a gente tem essa formação desse pico. Como conclusão, a gente tem que a incorporação do DMA nos filmes de UPO e o PPO, a matriz, foi mantida. Os materiais híbridos eles apresentaram um perfil de liberação modificada, dessa forma é válido o uso desse material para incorporação de DMA. As referências utilizadas nesse estudo, como agradecimento, eu gostaria de agradecer à CAPES, à Universidade Estadual da Paraíba, ao PPGCF, à equipe do CONCAF e também ao meu grupo de pesquisa, o INANO, que é coordenado pelo professor João Oshiro. Obrigada.